Esse novo livro, e a razão pela qual eu estou aqui, chama-se A Língua de Fora, esplêndida fábula de peripécias, derrepentes e reencontros. É um livro sobre a língua portuguesa novamente. Por que escrever sobre a língua portuguesa? Provavelmente eu responderia por que não escrever sobre a língua portuguesa. Escrevendo sobre a língua portuguesa, eu estou a fazer duas coisas. Eu estou usando todos os recursos da língua portuguesa, recursos de função sintática, recursos gramaticais, recursos linguísticos, e ao mesmo tempo estou a falar sobre pessoas, porque os personagens desse romance A Língua de Fora são figuras de linguagem, mas são figuras de linguagem humanizadas, é o que se chama de animismo. O animismo é um recurso ficcional muito interessante e muito usado hoje em dia para o humor, você dotar de características humanas coisas que são inanimadas. E isso dá pano à manga, né? Então pegar um personagem como o pleonasmo, por exemplo, que é um pleonasmo, né? O uso redundante da língua, coisa assim, e colocar o pleonasmo para falar. O que o pleonasmo diria, né? Por exemplo, num dia de sol? Está um dia ensolarado de sol, que eu estou contente de felicidade, ou que eu estou exausto de cansaço, que eu quero descer para baixo e subir para cima. Isso é o que o pleonasmo diria, e outras inúmeras situações. Então eu peguei essa ideia, né, pegar as figuras da língua portuguesa, as suas características, e transformar essas características em gestos de linguagem. Colocá-los para falar o que eles diriam e como é que eles se comportariam. A Língua de Fora é uma fábula sobre a língua portuguesa. As características principais da fábula são remeter a tempos remotos, a tempos longínquos, e utilizar situações básicas de conflito, né? Então, uma fábula sobre a língua portuguesa será uma fábula sobre uma princesa que precisa recuperar o seu reino das garras de um ditador insuportavelmente tirânico, que é o Verbo e o seu exército de verborrágicos. Os verborrágicos são umas figuras nojentas, são 100 ao todo, que têm uma boca minúscula, mas como são verborrágicos, precisam falar, e a boca não dá vazão, então eles falam pelos cotovelos. E o Verbo tomou o poder nesse reino e eliminou a liberdade de expressão. O reino era chamado o reino das palavras livres, onde as pessoas usavam as palavras da forma como queriam. E se transformou no reino das palavras contadas, onde as palavras são distribuídas de uma forma econômica e racional e ditatorial. Eu utilizei para isso um pedaço de uma história cultural gigantesca do povo Dogon da África, que acredita, esse povo, que nós nascemos com palavras dentro da barriga. E à medida que vamos falando e vivendo, vamos usando aquelas palavras. Quando todas as palavras acabam, nós morremos. E é por isso, dizem os Dogon, que os mortos não falam, porque as palavras acabaram. Então essa ideia de palavras na barriga, o Verbo então distribui as palavras para o seu povo, em balcões de palavras. Eles têm de justificar, eu quero tantos quilos de palavras ou tantos metros de palavras para o dia de hoje. E os verborrágicos decidem o que é que dão para esse povo. Tudo de uma forma muito racional. E é uma espécie de metáfora ou simbolismo de um controle da expressão, né? O Verbo faz isso. A língua portuguesa está isolada numa torre e longe disso tudo e ignorante acerca disso tudo. Então, ela deve reconquistar o reino do Verbo, mas para isso ela precisa de uma ajuda. E aí entra a turma da língua de fora, que são os proscritos da língua portuguesa. O tom coloquial, o barbarismo, o pleonasmo, o cacófato, o mal-entendido, o palavrão e as gírias. Vocês imaginam cada uma dessas figuras se comportando da forma como dita a sua regra na língua, né? O pleonasmo vai falar de forma pleonástica, o barbarismo, que é um erro de português básico, é um barbarismo. O barbarismo só fala com erros tanto de sintaxe quanto erros mais graves, né? O palavrão não fala, porque não deixam falar, então ele está o tempo todo a se conter. As gírias falam através de gírias, e as gírias são inúmeras, e as gírias que elas usam são muito divertidas. O mal-entendido entende tudo errado,
e se comunica de uma maneira também toda truncada. O tom coloquial é adepto do coloquialismo, que é uma forma, e nesse ponto eu uso o tom coloquialismo como uma espécie de representante do português falado no Brasil, em contraponto com a língua portuguesa, que seria o português falado em Portugal, português um bocadinho mais controlado, mais correto, né? E essa turma da língua de fora convence a língua portuguesa a descer do alto da sua torre, ou seja, a se desalienar e a entrar em campo de batalha contra o verbo. Então, a fábula vai fazer isso, ela vai transformar uma situação A para uma situação B. Existe uma mudança de estado de coisas. E a própria língua portuguesa também se transforma, porque ela está no alto da torre, alienada, encastelada, de uma certa forma, de uma forma principesca, e ela desce, né? Ela desce lá da sua elite e se mistura à turma da língua de fora, ou seja, ela se mistura aos erros, aos problemas, aos cacófatos, ao coloquialismo, e se transforma também como personagem que é. Quer dizer, a língua se transforma, a turma da língua de fora se transforma, porque ela também ensina português a eles, o verbo se transforma e o reino se transforma. Do reino das palavras contadas, novamente para o reino das palavras livres. E aí existe uma peripécia narrativa toda para dar conta dessa história.